Queridos irmãos, nós estamos a poucos minutos de ouvir a palavra do Senhor e eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 42. Nós vamos nessa ocasião ministrar a palavra de Deus sobre a esperança no dia do abatimento. Creio eu que há exatos 60 dias, eu estava exatamente nesse mesmo lugar, nesse mesmo púlpito, ministrando uma palavra baseada em Lucas capítulo 24, falando sobre como reaquecer o coração desanimado. Você deve ter acompanhado, talvez você que está conosco pelo CS Lewis BR ou não, mas naquela ocasião eu falava de como é possível ter o coração reaquecido quando, com as dificuldades da vida, o nosso coração, o nosso ânimo fica eventualmente frio ou a gente se sente abatido. O fato é que nesses dias que têm se prolongado e que têm nos deixado muito abatidos em vários aspectos, é necessário muitas vezes que a gente pregue a mesma mensagem, não necessariamente no mesmo texto, não necessariamente com as mesmas ênfases, mas certamente na mesma direção, e é isso que eu pretendo fazer nesta noite. Ontem à noite eu passei uma noite muito complicada do ponto de vista do bem-estar. Eu aparentemente tive um momento de muito abatimento, não era algo físico, embora eu sentisse no meu corpo, não era nenhum problema gastrointestinal, falta de respiração, coisas que me levassem a tomar um remédio e passar. Mas o fato é que eu passei a noite toda insone e depois, hoje pela manhã, refletindo um pouco sobre o que poderia ter eventualmente acontecido, eu percebi que havia passado uma noite de muito abatimento. E confesso aos irmãos que ministro a palavra de Deus nessa ocasião, certamente pela graça de Deus que me fortalece, por nenhuma força minha de vir aqui para ministrar essa palavra que talvez eu mesmo esteja precisando ouvir. Mas assim é na vida cristã, em que nós experimentamos momentos de abatimento e a palavra de Deus nos leva a, desses momentos de abatimento, buscar uma esperança para dias como esse, que são dias difíceis. A Bíblia fala de dias maus e que muitas vezes nós enfrentamos na vida em vários momentos da nossa história. Eu acredito que esse Salmo 42 e o Salmo 43, que, como você deve saber, originalmente era um único salmo, eu vou explicar daqui a pouco, certamente tem uma palavra de esperança, embora a atmosfera e o sentimento que são expressos ali pelos filhos de Corá, pelos filhos de Coré, aqueles cantores levitas do templo, é certamente de um abatimento muito grande. Há alguns dias nós fomos surpreendidos por um fato que certamente, dentre essas muitas más notícias que nos rodeiam nesses dias, abateu aqueles que tinham nessa pessoa lembranças da infância, da adolescência, já vividas com ele, trazendo sempre uma palavra de muita alegria nos papéis que ele representou. Inclusive, num seriado que eu costumava acompanhar quando menino, que era muito interessante, que fizera parte da minha vida. Estou falando de Flávio Migliaccio, que há algumas semanas, aos 85 anos, cometeu suicídio e deixou uma carta, um bilhete, dizendo mais ou menos assim, de modo resumido: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país e aí ele diz um palavrão, como tudo aqui, a humanidade não deu certo. A impressão que foram 85 anos jogados fora, num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje.
Essa carta foi encontrada ao lado do seu corpo no sítio onde ele cometeu suicídio. E talvez de todas as palavras que estão postas nessa carta, uma delas revela o abatimento emocional que aquele homem enfrentava naquele momento, e eu não vou entrar no mérito para tratar do suicídio em si, mas da emoção que o levou certamente àquela circunstância. É quando ele diz a expressão: a humanidade não deu certo. Não sei se você consegue parar e imaginar alguém chegar aos 85 anos de vida numa profissão em que você se acostuma a trazer alegria, momentos de entretenimento, e você chegar ao final de sua vida, 85 anos, com a seguinte constatação: a humanidade não deu certo. Eu já vi algumas pessoas escreverem sobre essa carta de Flávio Migliaccio, dizendo que essa constatação, vez por outra, passava no coração delas, e que talvez a grande diferença dele para essas pessoas que eu vi comentando é que elas não tinham muita esperança sequer que a humanidade desse certo, razão porque, ao constatarem que de fato a humanidade não deu certo, para usar a expressão que ele usa na carta, não houve muito desapontamento, nem muita tristeza. Mas o que me chama a atenção nessa frase é o sentimento de desalento generalizado. Ele não particulariza questões específicas da vida familiar dele, da vida profissional, de alguma coisa que ele passou, enfrentou, nem ao longo da sua carreira, nem nesses últimos dias. Ele não pontuou, ele não localizou o seu abatimento, ele espalhou o seu abatimento por toda a humanidade e constatou de maneira extremamente depressiva e melancólica: a humanidade não deu certo. É um peso muito grande, é uma tristeza e um abatimento muito grande, é uma constatação muito pesada, fazer parte de uma raça humana e constatar que ela não deu certo. Mas se você estranha essa constatação nas palavras daquele ator, diretor, é porque talvez você já não passou por situações, inclusive nesses dias, 60 dias de confinamento e isolamento social que muitos têm enfrentado, ao ver muitas circunstâncias do nosso país, e eu não vou detalhar todas elas, você está acompanhando todas elas, deve ter suas posições, e talvez um dos desalentos maiores é que pouco importa o que você diga hoje no Brasil, cada um pensa o que quer, decide o que quer, argumenta o que quer, e portanto não há nenhuma possibilidade da pessoa pensar: talvez essa outra maneira seja a melhor maneira de ver. Mas certamente aqueles que têm se sensibilizado mais nesses dias têm percebido que uma certa sensação de desalento generalizada, como se realmente não tivesse dado certo toda expectativa, toda utopia, toda esperança, e trazendo um sentimento de muito desalento. Eu acredito que se tem um salmo que expressa isso, é este Salmo 42, 43, que eu gostaria de ler agora para você e gostaria que você acompanhasse, porque ele é o tipo do salmo da solidão, do desalento, do abatimento, daquele tipo que você não tem com quem conversar e resolve falar consigo mesmo. E esse salmo mostra o autor ou os autores falando com a sua própria alma e com o seu próprio coração. Esse salmo abre o livro 2 do livro de Salmos. Você sabe que o livro de Salmos são 5 coleções, e no livro 2, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72, este salmo, que é direcionado ao mestre de canto, é um salmo didático, um masquil, como a gente diz em hebraico, dos filhos de Corá, que eram levitas, cantores do templo. Diz assim a palavra de Deus, e veja que fortes são as palavras, quão fortes são as palavras desse salmo. Diz assim: como suspira a corça
pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Lembro-me de como passava eu com a multidão de povo e os guiava à procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te olvidaste? Por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Salmo 43 agora. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, a nossa rocha, a nossa esperança no dia do abatimento, é que nós nos apresentamos diante de Ti para oferecer-te esse culto, nas circunstâncias tão difíceis e inesperadas, para todos nós que não imaginávamos que passaríamos ainda tanto tempo, e não sabemos o quanto tempo mais, sem poder estar junto com os nossos irmãos, diante da Tua presença, no lugar que Tu mesmo separaste para ser adorado pelo povo da aliança. E à medida que o tempo passa, Pai, visita-nos em alguns momentos mais agudos o abatimento, o desânimo, a tristeza, assim como acabamos de ler neste salmo, inspirado pelo Teu Espírito, no coração daqueles filhos de Coré. Nesse momento em que nos apresentamos diante de Ti, rogamos que por Tua misericórdia, o Teu Espírito que inspirou esta palavra, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração e nos fale da esperança no dia do abatimento, porque é isso que nós estamos precisando, e é por isso que nós rogamos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Eu falei no início dessa mensagem, na introdução,
que esse Salmo 42 e o Salmo 43, na verdade, fazem parte de um único salmo. Alguns manuscritos mais antigos da Bíblia hebraica colocam esses dois salmos juntos, e as razões para que os comentaristas descubram ou entendam que é assim que deve ser, é porque a temática é muito parecida, o tema, o assunto que ambos tratam. Assim como um refrão que está presente tanto no Salmo 42, nos versos 5, 11, como também no verso 5 do capítulo 43, do Salmo 43, que é exatamente o refrão dessa poesia: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Além disso, o Salmo 43 é um dos poucos salmos do livro 2 do livro de Salmos que não tem título algum. Se você observar, você verá que todos os outros, com exceção de um lá na frente, tem título. Portanto, dá a impressão que ele é uma continuidade, e como eu quero demonstrar nessa noite, de fato a estrutura dele mostra que é uma única poesia, que pode ser dividida de várias maneiras. E como toda poesia que tem refrão, é natural que o refrão estabeleça as partes da poesia e as partes, no caso, do salmo. De modo que, se nós fôssemos dividir esse salmo, nós diríamos que a primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 4, que é intercalada para a parte 2 pelo refrão que está no versículo 5. A parte 2 vai do capítulo 42, o Salmo 42, verso 6 até o verso 10, que novamente tem um refrão repetido no versículo 11. E a terceira parte é a parte do Salmo 43, do verso 1 até o verso 4, e que termina com o refrão. Então o refrão, que é repetido 3 vezes, divide o Salmo em 3 partes. Há muitos sermões, muitos estudos bíblicos sobre esse salmo, demonstrando que aquele que escreve certamente tinha tido a gloriosa experiência, porque ele assim diz no verso 4, de estar na presença de Deus, no santuário do Senhor, levando o povo consigo numa multidão para adorar a Deus, na casa de Deus. Ele lembrava disso, veja, o verso 4 diz isso. O que nos leva a crer que possivelmente se tratava de um sacerdote dos filhos de Coré, que eram os cantores do templo, que por alguma razão agora estava afastado do templo. As referências geográficas que ele faz no Salmo são todas de lugares distantes de Jerusalém, e que sentia saudade daquele momento, e talvez pela ausência daquelas festas, celebrações, cultos religiosos ao Deus de Israel, o seu coração se abatia, e ele sentia que dentro dele, a alma dele se abatia, a ponto dele falar consigo mesmo, dirigindo-se à sua própria alma e perguntando por que é que ela estava abatida. Mas logo depois a gente percebe que, além de questões relacionadas à saudade das experiências religiosas que ele tinha, ele também enfrentava inimigos. Ele usa a expressão em vários versículos. No versículo 9, por exemplo, ele diz que: porque hei eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E esses inimigos ou adversários, que ele também usa no versículo 10, o insultavam continuamente, veja aí, dizendo e dizendo, ele repete, como falando que era algo contínuo, constante, questionando onde estaria o Deus que ele dizia crer. O teu Deus, onde está? Era a expressão e a pergunta que esses inimigos faziam. Ele estava longe do lugar de adoração, sendo um sacerdote como ele era. Ele tinha as experiências gloriosas do passado que ele havia tido, levando inclusive o povo em procissão nas festas religiosas para adorar na casa de Deus, mas agora isso já não era realidade. E ele ainda tinha que enfrentar os inimigos que o questionavam na sua confiança
na sua piedade e devoção a esse Deus, perguntando: o teu Deus onde está? A última parte, que é exatamente o Salmo 43, dessa poesia que envolve os dois salmos, é quando ele faz do salmo uma oração, e ele então começa a pedir a Deus que Deus envie luz e verdade para guiá-lo, e que o levem, como diz o versículo 3 do capítulo 43, de volta ao santo monte do Senhor e aos seus tabernáculos, porque se isso acontecer, diz ele, então, verso 4 do capítulo 43, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e voltarei ao som da harpa te louvar, ó Deus meu, ó Deus meu. Então perceba que ele estava enfrentando uma situação muito semelhante a que talvez alguns estejam enfrentando nesses dias. Por um lado, recordando de momentos gloriosos da vida, em que podiam, por exemplo, encher este lugar e cantar e louvar e adorar a Deus, assim como outros milhares de lugares no planeta Terra, particularmente no nosso país, que hoje estão vazios do povo de Deus, que se encontra em suas casas, aonde eu lhe dirijo essa palavra, tentando manter a fé, a esperança de que isso vai passar, enquanto os dias passam, as semanas se multiplicam, e então o desalento cai na alma, a ponto da gente falar consigo mesmo, como eu falei em alguns momentos na madrugada de ontem: por que estás abatido, a minha alma? Meu corpo está sadio. O remédio que eu tomei, aparentemente para alguma coisa que talvez estivesse funcionando errado, não tinha sentido, porque o meu problema não era físico. E as horas foram se passando, e eu vi o sol nascer, me perguntando: por que estás abatido, minha alma? Talvez semelhantemente àquele homem, pensando: Senhor, já passou tanto tempo, por que não podemos voltar àquilo que nós considerávamos normal, quando depois de uma semana de trabalho e de atividades, anelávamos começar um novo ciclo no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, adorando e bendizendo o teu nome junto aos nossos irmãos e irmãs. Aquilo que nós temos tentado fazer pelas tecnologias nos dão um sabor muito distante daquele amparo, aconchego mútuo que o povo de Deus oferece um ao outro. Não queremos isso. Queremos voltar. Por que estás abatido, a minha alma? Ao mesmo tempo, encontramos pessoas que, se não verbalizam diretamente, porque estão na mesma condição de desalento, mesmo daqueles que são de Deus, se perguntam, e às vezes nos perguntam: onde está Deus em toda essa circunstância? Quando isso acabará? Quando Deus intervirá? Quando Deus chamará o feito à ordem? Quando Deus tornará a colocar ordem nesse caos, que não é apenas médico, clínico, sanitário, mas que vai se enraizando em todas as camadas da sociedade que não mais se entende, que se divide por absolutamente tudo, que não tem a mínima condição mais sequer de conviver, nem virtualmente nas redes sociais. Imagina quando tiver que voltar a conviver no dia a dia, com conflitos sérios entre preservar a vida e colocar o pão na mesa para si e para a família, com guerras e lutas entre classes, segmentos com interesses diferentes, e muitas vezes se vendo sem uma direção clara daqueles que deveriam juntos pensar no melhor para o povo. E tudo isso em meio a questionamentos que nós fazemos à nossa própria alma, ou que nos fazem todos na mesma direção: o teu Deus onde está? Perceba que esse clima que está no Salmo, ainda que com as nuances de diferença, por ser uma outra época e uma outra circunstância, trazem o mesmo tipo de abatimento que eventualmente está aí no seu coração, e que eu experimentei de maneira muito forte na madrugada dessa noite, como não tinha enfrentado até então nesses 60 dias.
a ponto de acordar desalentado, além de obviamente cansado e com sono, porque não consegui pregar os olhos. Busquei o Senhor e olhei para esse salmo e descobri que esse salmo sim tem palavras de esperança para o dia do abatimento, e eu quero me agarrar a elas e quero convidar você a se agarrar comigo a elas, porque se elas não forem suficientes, nada será no dia do abatimento. Perceba que as próprias palavras do estribilho, do refrão desse salmo, trazem o abatimento e a esperança nos mesmos versos. No verso 5 e no verso 11 do capítulo 42 e no verso 5 do capítulo 43, é dito assim: porque estás abatida, ó minha alma, porque estás abatida dentro em mim. É o dia do abatimento que é constatado, não é negado, porque está visível, concreto. Dormimos e acordamos com essa sensação de abatimento, porque à medida que a rotina se instala e o tédio toma conta da alma, e aparentemente não há nenhuma circunstância favorável no horizonte que nos faça pensar, está mais perto, está acabando, esse abatimento vai descendo ao nosso coração. Mas veja que logo depois, esta alma que é inquirida, perguntada, questionada pelos salmistas, dizendo: porque estás abatida, ó minha alma? Logo, esta mesma alma, viva ainda pela esperança, diz assim: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. No meio do abatimento da madrugada, eu assisti uma palestra muito interessante. Além de orar, de ler alguma coisa, aquela palestra alimentou um pouco a minha alma, especialmente no momento em que aquele acadêmico, na verdade era um filósofo cristão, falava que há momentos de rompimento da racionalidade, quando a razão não dá conta de explicar o que está acontecendo. E diferentemente do que a gente pensa, porque separa de maneira muito clara a razão da emoção, quando isso acontece, fica evidente que razão e emoção caminham juntas, entrelaçadas, porque obviamente que o desencanto mental, quando a lógica não dá conta de explicar o que está acontecendo, imediatamente torna-se um desencanto emocional, e há o abatimento natural da alma, do sentimento, que obviamente carrega consigo a falta de lógica que a razão lhe trouxe, quando refletiu sobre a situação. Então ele diz que nesses momentos de rompimento de razão e emoção, só há dois caminhos: o caminho de um desespero existencial profundo, do tipo que o Flávio Migliaccio sofreu, a ponto de dizer: a humanidade não deu certo. E o que dizer de contrário a isso que ele constatou? Como contrapor e provar que a humanidade deu certo? Especialmente numa situação como essa, quando aparecem do coração humano e das relações sociais muitas coisas muito mais terríveis, muito piores do que as poucas coisas que nos fazem ter esperança nas atitudes das pessoas na sociedade. Não pode haver outra constatação. De fato não deu certo. De fato não pode dar certo. De fato não dará certo. Ainda que alguns tentem nos estimular falando da solidariedade no momento de crise como esse, salientando boas notícias e pensando em algum lugar atos de solidariedade, de humanidade, de caridade para com os outros, de bom senso, de sensatez, talvez uma das coisas mais escassas nos dias de hoje. Apesar disso, quando pesamos
constatamos que, assim como Migliaccio, podemos dizer: a humanidade não deu certo. Numa das lives essa semana eu entrevistava o nosso irmão Gabriel Noiba, na Espanha, missionário lá, e perguntava: Gabriel, aí na Espanha, que foi um dos países mais atingidos, você consegue perceber que no meio dessa situação em que as razões, a ciência, os poderes, o dinheiro, a política não deu conta e muitos morreram, é possível perceber que aí na sociedade espanhola as pessoas se voltaram para Deus, se tornaram melhores, o cenário político aí é menos polarizado do que aqui, você que é brasileiro e consegue fazer essa comparação, e basicamente o que ele disse é: não. Ao mesmo tempo que as pessoas percebem que não estão dando mais conta de, nas suas categorias, explicar e se tornar melhor como gente, como família, como sociedade, parece apenas relampejos, impulsos, porque logo a coisa volta. E o que nós vemos acontecendo é desalentador. Então, por um lado, dizia aquele palestrante no vídeo que eu assisti, não há muita esperança quando se vê mais do mesmo, apenas com outra roupagem, mais ira, mais raiva, mais ódio, mais incompreensão, se briga por absolutamente tudo, não se leva em conta o mínimo de respeito, humanidade entre as pessoas. Os mortos são chorados enquanto comemos na hora do almoço aquelas notícias ruins junto com a comida que nós colocamos no prato. Abrimos pela manhã a rede social e começamos a receber notícias de pessoas amigas próximas, gente da igreja, gente da família, gente do trabalho, gente que a gente conheceu, gente com a gente conviveu, que morre, que tem alguém morrendo, que tem alguém sofrendo, que não conseguiu o tratamento, e tantas outras más notícias. Há poucos minutos, enquanto ajustavam aqui o equipamento, eu recebo uma notícia: pastor, ore por fulano e cicrano, porque a situação do marido é terrível, está com câncer no hospital, e agora a mulher descobriu que está com Covid-19 e não pode acompanhá-lo, e agora eles vão, se Deus não agir, morrerem, um ou outro, diante de todo esse risco, sem talvez nunca mais se verem, porque não poderão se ver. Vejam que situação desalentadora uma família como essa pode se encontrar. Por favor, pastor, ore por isso. Agora, poucos minutos. Então, se por um lado não sobra muito o que esperar deste mundo, desta humanidade, destas circunstâncias, da ciência, da razão, da política, das relações sociais, do poder humano, onde está a esperança no dia do abatimento? A esperança está em quem e em onde ela precisa estar. Novamente, o verso 5, 11 do capítulo 42 e 5 do capítulo 43 terminam da mesma forma, quando a alma responde a si mesma: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele que é o meu auxílio e Deus meu. E é nesse ponto que, junto do desespero e do desalento, brota, como uma flor de lótus no lamaçal do desespero, uma esperança. Em quem e onde existe a única esperança do ser humano, que é em Deus, o nosso auxílio, o nosso Rei, o nosso Senhor. Alguns dizem que isso é um pulo no escuro. Søren Kierkegaard dizia assim. Alguns dizem que é uma emoção, uma alienação religiosa. Alguns afirmam que não faz sentido algum, porque não dá nexo na cabeça deles confiar em algo que vem de fora, quando o que está aqui no dentro da nossa realidade não dá conta de resolvê-la.
Mas os salmistas pensavam diferente. A gente poderia dividir esse salmo, talvez, entre aquilo que eles sentiam, aquilo que eles ouviam e aquilo que eles enfrentavam. E tudo que eles sentiam, ouviam e enfrentavam era desesperador e desalentador. Assim como tudo aquilo que eventualmente nós sentimos, ouvimos e enfrentamos nessa circunstância em que estamos, talvez nos leve apenas ao desespero e ao desalento. Mas perceba que ao mesmo tempo que eles sentiam, ouviam e enfrentavam a realidade nua e crua que fez aquele ator dizer e constatar antes de cometer suicídio que a humanidade não deu certo e que talvez está levando muitos a esse desalento e a essa constatação desesperadora. Por outro lado, no próprio Salmo 42 e 43 é possível dizer que não apenas eles sentiam, mas eles confiavam. Não apenas eles ouviam, mas eles falavam. Não apenas eles enfrentavam, mas eles esperavam. E naquilo que eles confiavam, falavam e esperavam, havia esperança, porque não estava posta neles, nem nas circunstâncias, nem na realidade, nem na leitura de horizonte, nem na expectativa de mudanças humanas, forjadas pela razão, pela ciência, pelo poder, pelo dinheiro, pela política. Não. Isso tudo dizia, naquilo que eles sentiam, ouviam e enfrentavam, que não havia solução, que não havia esperança. Mas é aqui, queridos, que algo sobrenatural acontece. Porque quando eles reafirmavam, a despeito das circunstâncias que eles confiavam, quando eles falavam as suas próprias almas, dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então a esperança florescia, e florescia da maneira como as coisas de Deus florescem. Esse Salmo 42 começa com uma metáfora que me chama muita atenção e que é belíssima, que é a metáfora da alma sedenta, simbolizada por uma corça, um bichinho da família dos veados, das corças selvagens, que diz o texto que no meio daquela campina seca, suspirava, anelava, enchia a boca ressecada de desejo pelas correntes de águas, que em algum momento ele farejava sem ver, assim como são aqueles animais que farejam a água corrente ou um poço de água onde podem matar a sede à distância, embora não vejam, porque o olfato é mais acentuado do que os olhos, do que a visão. E nessa metáfora belíssima, ele diz: assim também a minha alma fareja, sente que existe correntes de água, embora ela esteja abatida, e por isso suspira a minha alma pelo Senhor. A minha alma, verso 2, tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Assim como a corça corria para as correntes de água para dessedentar a sua sede, os salmistas corriam para a casa de Deus, para a presença de Deus, para que a sua alma tivesse de volta vigor. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E é nesse ponto, querido, que há uma grande vantagem para nós hoje em relação a eles então. Era porque estar perante a face de Deus, ir em procissão à casa de Deus, apresentar-se diante da face de Deus, eram todas expressões localizadas geograficamente em Jerusalém, o lugar onde estava o templo, o lugar em que Deus marcava encontros com o seu povo.
nas grandes festas religiosas, nos grandes cultos que eram oferecidos a Ele. Mas hoje, ainda que esse templo esteja vazio e não possamos estar nele, querido amigo, amiga, irmão, minha irmã, não é aqui que reside a sua esperança, mas aí onde você estiver. Porque o nosso Deus, que é Espírito, há muito nos disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, onde quer que estejam, mesmo que não estejam aqui. Há, portanto, correntes d'água aí onde você está, para dessedentar a sua sede de Deus, enquanto Ele mesmo age nos bastidores do tempo e da história, para fazer aquilo que você confia que Ele fará. Daí porque no final, na última parte desse salmo, que é um só, 42 e 43, ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me levem de volta e me guiem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. E ele então já imagina tocando harpa e louvando a Deus, o Deus que ele dizia que já estava agindo enquanto ele esperava Deus agir. Eu creio que Deus está agindo enquanto nós esperamos que Ele haja. Isso é confiar, isso é ministrar ao próprio coração essa confiança, quando perguntamos a nós mesmos e deixamos que a nossa alma disse: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio, Deus meu. Isso é esperar, mesmo contra a esperança. E essa esperança que é contra a esperança tem um nome: fé. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé posta em Deus, não nas circunstâncias, não nos homens, porque de fato a humanidade não deu certo. Porém deu: o perfeito homem, que nasceu o nascimento perfeito, viveu a vida perfeita, morreu a morte perfeita, ressuscitou a ressurreição perfeita, vive a vida perfeita, esse que é o caminho, a verdade e a vida, e que nutre a nossa alma, aquele que diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, os mesmos rios de água viva que esta alma sedenta buscava, e que só estão em Jesus Cristo. Eu decidi então, nessa noite sombria desta madrugada, que não havia livro, nem palestra de filósofo, nem qualquer literatura que me distraísse naquela angústia de alma passada, que poderia substituir os meus joelhos dobrados, a minha cara no chão, dizendo: Senhor, porque está abatida a minha alma, eu quero esperar em Ti, Tu que és o meu Deus e o meu auxílio, o Deus da minha salvação. Faça o mesmo, meu querido irmão, porque há esperança no dia do abatimento. Não sei quantos dias de abatimento ainda enfrentaremos qualquer dia que for, porque o abatimento é como uma serpente sorrateira, sutil, silenciosa, que se aproveita das brechas da nossa alma para nos picar com angústia e desespero. Só há um que nos salva e nos protege, e este é o Deus da nossa esperança. Firme-se nele, nutra a sua alma da palavra dele, largue-se aos pés do Senhor em oração, mire nas promessas do Deus que é fiel e que nunca lhe faltou no passado, não lhe faltará no futuro. Ele é a nossa esperança no dia do abatimento. E como teria sido diferente
que naquele momento agudo de dor e de desespero, alguém tivesse dito para aquele artista: é verdade, a humanidade não deu certo, mas há um novo homem que pode renascer aí do seu desespero, feito por Jesus Cristo, aquele que, quando nos faz nascer de novo, nos faz nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo, e a cada dia se renova. A minha esperança, portanto, é que a minha noite de hoje seja diferente. As perspectivas desse casal por quem nós vamos orar sejam diferentes. As suas circunstâncias sejam diferentes. Mas enquanto elas não apareçam diferentes para você, fale à sua própria alma, não apenas as notas do desespero, mas o refrão da esperança. Continue confiando que, se a humanidade não deu certo por um lado, há um que salva, por aquele que se tornou homem, e o homem perfeito, Jesus Cristo. E por isso a nossa esperança não é em vão, porque Cristo é a viva esperança no dia do abatimento. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça onde você estiver. Onde você estiver. E eu não sei se é essa realidade que eu acabei de retratar, de uma experiência pessoal muito próxima desse Salmo 42 e 43, é a constatação que você também tem feito nos últimos dias. Mas eu sei que Deus tem alento e esperança para nos dar, e eu rogo nesta hora, por mim e por você, que Ele mantenha viva essa chama da esperança. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra nos ensina a esperar contra a esperança, contra as circunstâncias, porque certamente em dias maus, dias de abatimento, nada que nós olhemos com os olhos racionais, experimentais, existenciais, será suficiente para nos dar esperança. Pelo contrário, nos fará nos abater a alma e nos fazer sedentos de algo que a realidade não nos oferece. Talvez alguém, ó Deus, que me ouviu nessa noite, que vai me assistir depois, e seja nesse exato momento como eu estive nessa madrugada, e por isso eu te peço, pela Tua graça e misericórdia, socorra-nos, para que não apenas ouçamos, enfrentamos e sentimos, mas também venhamos a confiar, a falar, a esperar em Ti. Espera, ó minha alma, no Senhor. Sim, Pai, faça isso na pessoa de Cristo, a esperança da glória, porque é assim que a Tua palavra nos diz, que Cristo em nós é a esperança da glória. Que Ele seja o nosso alento, o rio de águas vivas, pelo Teu Espírito que habita em nós, que faça a nossa alma ser descedentada, não nos rios das circunstâncias e da realidade, mas da fonte de água viva que brote do nosso coração, por uma esperança renovada pelo Teu Espírito em nós. Renova as nossas forças, renova a nossa esperança no dia do abatimento. É o que eu te peço por mim e por todos aqueles que estão enfrentando essa luta difícil, que nos parece vencer, mas que certamente não vencerá a Ti. É assim que nós te oramos, ó Pai, e clamamos a Ti, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém.